Então só deu tempo de eu pegar e segurar para não sair a entranha e ser socorrido no hospital. Que aí ela mesma Ela também. socorria. Então várias, eu tive os lábios arrancados com garfo em brasa, a orelha esquerda eu tive, foi cortado com a tesoura, várias assim torturas, né? Eu saí de casa completamente deformado, não tinha a fisionomia de uma criança normal. Claro, né? E várias torturas. E é interessante, né? O que mais doía em mim, até os pessoal falam, não, mas de tudo isso você vai falar o que mais doía. Mas o que mais doía em mim era a rejeição. Claro, com certeza. Né? Porque ela falava Sim. que ela não era minha mãe, que eu tinha sido trocada na maternidade. E outras coisas que ela E falava. aquilo que a gente falou, né? Você criança, quer dizer, hoje adulto, você pode julgar e perceber, né? Atos horríveis. Obviamente você não teve culpa nenhuma, mas quando criança, como é que você vai ter essa percepção? É verdade. Né? E aí ela falava que ela não era minha mãe, que eu tinha sido trocada na maternidade, que eu. Então. Isso te doía mais do que a tortura física? Doía mais porque eu falava, é minha mãe, eu, assim, tipo, o que eu fiz? É que de alguma forma, você lembrando hoje, né, você pequeno, quando você fala essa questão da rejeição, você amava essa mãe? Então, naquele momento, da sua maneira, né? Eu queria reverter. Se eu falar que eu amava, é complicado porque eu não sabia o que era amor. Exato. Eu não sabia o que era amor. Quer dizer, você talvez, na época, se julgasse culpado por alguma coisa que você não entendia o que, né? E pensava em, minha mãe vai me amar, talvez seja diferente, né? Ou então eu tentava de toda maneira para não sofrer, eu tentava agradar ela, eu tentava de toda maneira. Mas até eu estudava, eu ia para a creche, e é tão interessante que em todos os lugares que eu passei, ou não foi omisso. Imagina, uma criança vai um dia com a boca perfeita, outro dia ela tá sem o sal da boca. Não teve ninguém nesse período que te pegou e falou, olha, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Então, né? Muitas pessoas, uma coisa interessante, que as pessoas, ela falou, o problema do outro não é problema meu. Se a gente pensar dessa forma, né, o mundo não vai para frente. Não vai, mas é que a maioria, realmente, a omissão, ela trabalha nisso. Sim. Infelizmente. Então, você vai ver, por exemplo, às vezes, mas eu não vou me envolver porque vai sobrar para mim. Mas esse é o raciocínio da pessoa omissa. Não, já tenho um problema demais. Né? Como você vê vários casos na televisão de crianças que morrem. Sim. E vizinhos sabem. Então é muito triste, né? E em vários lugares. E é interessante que quando eu ia para a creche, para a escola, ela fazia eu pegar o lanche da escola para provar que eu não estava comendo, para levar para ela. Quer dizer, porque você não podia nem se alimentar. Nem se alimentar. Então eu tinha que pegar o lanche. E é interessante que a escola sabia. Então a escola sabia, né? Então eu pegava o lanche e levava para ela. Para quê? Para mim mostrar para ela que eu estava fazendo aquilo que ela pediu. Na escola você conseguia, apesar de toda essa situação horrível, se comunicar com amigos? Quer dizer, existiam alguns coleguinhas? Eu conseguia, mas o mais interessante, quanto mais eu conseguia pedir ajuda, mais sobrava para mim. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes que eu falava, não mantinha segredo. Então eu chamava a mãe na escola. E a sua mãe ficava sabendo? Aí sobrava para mim, porque ela fazia um teatro que ela era... Não, ele caiu, Então o pessoal, não, tudo bem, é que ele falou isso. Então, uma vez é tão interessante que eu cheguei diante do juiz e ele, minha genitora do meu lado, ele chegou e falou... Interessante que você fala genitora, né? Porque realmente não é mãe. Eu vou explicar, vou explicar o motivo. Não é mãe. O juiz pegou e falou, ela te bate? Imagina eu, um trauma, medo que eu tinha. Claro. Eu falei, não, ela não me bate. Eu nem falei porque eu não tinha nem a metade da língua, eu balancei a cabeça. Porque eu estava com medo dela. A vítima sempre tem medo, óbvio, né? E esse juiz, ele sentenciou o quê? Que eu voltasse para casa porque não houve prova.
mais prova que tinha. Mais prova do que estava ali do que visível, estava ali. E eu né? acabei sofrendo mais um tempo por Quer causa dizer, disso. mais uma omissão aí, Isso. esse juiz. Né? Então, acho que essas omissões todas também devem ter te deixado cada vez mais Muito, perplexo, muito, né? muito. Você chegou a ter momentos de raiva, por exemplo, de questionar Deus, a vida, tudo, porque é totalmente natural que se tenha numa situação assim, né? Então, duas pessoas que eu odiava ouvir falar, era Deus e mãe. Olha só. Deus, porque eu falava, se ele existe, porque ele deixou isso acontecer? Por que que ele não está me tirando Porque disso? ele não me tirou disso? Porque ele está sendo omisso também, né? Porque ele não me tirou disso? Se Deus, às vezes as pessoas vinham falar do amor, eu falava, como é que é? Como é que Deus ama uma criança inocente, não faz obediência? Eu tinha todos os argumentos. Para você nem entendia o que era amor. Você nunca teve esse processo de entender o que é, né? Então eu tinha muito. Qualquer pessoa que chegasse a falar de Deus para mim, que Deus era amor, que Deus. Eu não conseguia ter não, eu tinha ódio. Na hora da ter raiva, da claro, raiva. Claro. E aí o que aconteceu? Saí de casa com 12 anos, minha madrinha resolveu denunciar e saí de casa. É uma outra que bom que a sua madrinha resolveu. Mas aí uma outra questão também complicada. A criança, ela se sente punida. Uhum. Porque querendo ou não, eu não sei como o povo vai entender isso. Sim. Mas eu não queria sair da minha casa. Tá, mas isso acontece muito. Tenta me explicar por que você não queria sair. Porque eu achava, se eu estava sofrendo tudo ali, mas ali, na minha cabeça, ali era a minha família. Uhum. Você tá entendendo? Eu não ia passar na mão de estranhos. Queira ou não, isso é uma coisa que acontece muito, Rê, né? Queira ou não, uma violência, por pior que seja, você está num ambiente familiar. Né? Isso. E muitas vezes, apesar de toda essa situação horrível, se comunicar com amigos, quer dizer, existiam alguns coleguinhas. Eu conseguia, mas o mais interessante, quanto mais eu conseguia pedir ajuda, mais sobrava para mim. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes que eu falava, não mantinha segredo. Então eu chamava a mãe na escola. E a sua mãe ficava sabendo. Aí sobrava para mim, porque ela fazia um teatro que ela era... Não, ele caiu, Então o pessoal, não, tudo bem, é que ele falou isso. Então, uma vez é tão interessante que eu cheguei diante do juiz e ele, minha genitora do meu lado, ele chegou e falou... Interessante você fala genitora, né? Porque realmente não é mãe. Eu vou explicar, vou explicar o motivo. Não é mãe. O juiz pegou e falou, ela te bate? Imagina eu, um trauma, medo que eu tinha. Claro. Eu falei, não, ela não me bate. Eu nem falei porque eu não tinha nem a metade da língua. Eu balancei a cabeça, porque eu estava com medo dela. A vítima sempre tem medo, óbvio, né? E esse juiz, ele sentenciou o quê? Que eu voltasse para casa, porque não houve prova. Mais prova que tinha. Mais prova do que estava ali visível, E eu acabei sofrendo mais um tempo por Quer causa dizer, disso. mais uma omissão aí, Isso. esse juiz. Né? Então, acho que essas omissões todas também devem ter te deixado cada vez mais perplexo, né? Muito. Você chegou a ter momentos de raiva, por exemplo, de questionar Deus, a vida, tudo, porque é totalmente natural que se tenha numa situação assim. Né? Então, duas pessoas que eu odiava ouvir falar, era Deus e mãe. Olha só. Deus, porque eu falava, se ele existe, porque ele deixou isso acontecer? Por que que ele não está me tirando disso? Porque ele não me tirou disso? Porque ele está sendo omisso também, né? Porque ele não me tirou disso? Se Deus, às vezes as pessoas vinham falar do amor, eu falava, como é que é? Como é que Deus ama uma criança inocente, não faz obediência? Eu tinha todos os argumentos. Para você nem entendia o que era amor. Você nunca teve esse processo de entender o que é, né? Então eu tinha muito. Qualquer pessoa que chegasse a falar de Deus para mim, que Deus era amor, que Deus... Eu não conseguia ter não, eu tinha ódio. Na hora da ter raiva, da raiva. Claro. E aí o que aconteceu? Saí de casa com 12 anos, minha madrinha resolveu denunciar e saí de casa. É uma outra que bom que a sua madrinha... Resolveu. Mas aí uma outra questão também complicada. A criança, ela se sente punida.
Aham. Porque querendo ou não, eu não sei como o povo vai entender isso, Sim. mas eu não queria sair da minha casa. Tá, vamos. Mas isso acontece muito. Da pessoa omissa. Ah. Ah, não, eu já tenho um problema demais. Né? Como você vê vários casos na televisão de crianças que morrem. Sim. E vizinhos sabem. Aham. Então é muito triste, né? E em vários lugares. E é interessante que quando eu ia para a creche, para a escola, ela fazia eu pegar o lanche da escola para provar que eu não estava comendo, para levar para ela. Quer dizer, porque você não podia nem se alimentar. Nem se alimentar. Então eu tinha que pegar o lanche dele. E é interessante que a escola sabia. Então a escola sabia, né? Então eu pegava o lanche e levava para ela. Para quê? Para mim mostrar para ela que eu estava fazendo aquilo que ela pediu. Na escola você conseguia, apesar de toda essa situação horrível, se comunicar com amigos, quer dizer, existiam alguns coleguinhas? Eu conseguia, mas o mais interessante, quanto mais eu conseguia pedir ajuda, mais sobrava para mim. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes que eu falava, não mantinha segredo. Então eu chamava a mãe na escola. E a sua mãe ficava sabendo? Aí sobrava para mim, porque ela fazia um teatro que ela era... Não, ele caiu, Então o pessoal, não, tudo bem, é que ele falou isso. Então, uma vez é tão interessante que eu cheguei diante do juiz e minha genitora do meu lado. Ele chegou e falou... Interessante você fala genitora, né? Porque realmente não é mãe. Eu vou explicar, vou explicar o motivo. Não é mãe. O juiz pegou e falou, ela te bate? Imagina eu, um trauma, medo que eu tinha. Claro. Eu falei, não, ela não me bate. Eu nem falei porque eu não tinha nem a metade da língua, eu balancei a cabeça. Porque eu estava com medo dela. A vítima sempre tem medo, óbvio, né? E esse juiz, ele sentenciou o quê? Que eu voltasse para casa, porque não houve prova. Mais prova que tinha. Mais prova do que estava ali estava ali. E eu né? acabei sofrendo mais um tempo por Quer causa dizer, disso. mais uma omissão aí, Isso. esse juiz. Né? Então acho que essas omissões todas também devem ter te deixado cada vez mais muito, perplexo, muito, né? Muito. Você chegou a ter momentos de raiva, por exemplo, de questionar Deus, a vida, tudo, porque é totalmente natural que se tenha numa situação assim. Né? Então, duas pessoas que eu odiava ouvir falar, era Deus e mãe. Olha só. Deus, porque eu falava, se ele existe, porque ele deixou isso acontecer? Por que ele não está me tirando disso? Porque ele não me tirou disso? Por que ele está sendo omisso também? Né? Por que ele não me tirou disso? Se Deus, às vezes as pessoas vinham falar do amor, eu falava, como é que é? Como é que Deus ama uma criança inocente, não faz obediência? Eu tinha todos os argumentos. Você nem entendia o que era